Quando o silêncio pesa sobre você e o coração tenta se encolher, eu quero que você pare por um instante e perceba que há um tipo de chamado que não chega com barulho, mas com presença. Há momentos em que todos os olhos se voltam na sua direção, e isso não acontece para te esmagar, mas para te revelar o tamanho daquilo que foi colocado sobre a sua vida. Você talvez tenha sentido isso no corpo, naquela tensão sutil entre querer desaparecer e ser notado sem pedir por isso. É como entrar em uma sala e perceber que o ar mudou, que as conversas diminuíram, que o foco repousou sobre você antes mesmo de você dizer uma palavra. E quando isso acontece, a alma costuma se perguntar se está pronta, se tem estrutura, se consegue sustentar o peso de ser visto. Mas existe uma diferença entre ser exposto e ser escolhido, e a sua história não nasceu para a vergonha. A sua cabeça não foi feita para permanecer baixa diante do que Deus já começou a levantar. Há uma dignidade silenciosa sendo devolvida ao seu peito. Há uma força antiga querendo se erguer dentro de você. E talvez o primeiro passo seja apenas reconhecer que nem todo olhar sobre você é ameaça. Alguns olhares são confirmação. Hoje, eu não estou falando para a sua ansiedade, mas para a parte de você que ainda treme quando percebe que foi notado. Fique comigo, porque aquilo que parecia desconforto pode estar carregando um propósito mais fundo. O que te visita agora não é simples pressão social. É um chamado para permanecer inteiro quando tudo em volta tenta definir o seu valor. E mesmo sem entender tudo, você já começa a perceber que baixar a cabeça não é mais a sua resposta. Há uma espécie de incêndio manso quando a identidade é tocada antes do tempo certo. Você sabe como é caminhar por um corredor e sentir que cada passo seu está sendo observado, não para condenação, mas para discernimento. Às vezes, o corpo entra primeiro em alerta, os ombros endurecem, a respiração fica curta e a mente tenta recuar para um lugar menor. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando. E um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Mas há uma parte mais profunda em você que sabe que não nasceu para caber em cantos escuros. A sua história tem ecos de alguém que foi reconhecido antes de se sentir preparado, como alguém que recebe uma veste maior do que esperava vestir. Isso não é acidente, isso é formação. Quando a Bíblia mostra José diante de irmãos que não o compreenderam, ela não está apenas contando uma lembrança antiga, ela está desenhando a sensação de ser visto antes de ser aceito. E talvez você esteja vivendo algo semelhante, só que no seu contexto, no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, na sua rotina. Você sente que existe uma leitura acontecendo sobre você e essa leitura nem sempre é confortável.
O coração quer se defender, quer se esconder, quer encolher para não ser julgado. Mas o céu também sabe trabalhar com olhos sobre você sem permitir que a sua alma seja corrompida por isso. Há uma diferença entre pressão e preparo. Há uma diferença entre o barulho da plateia e a voz que te sustenta por dentro. Eu quero que você ouça isso com calma. Você não precisa provar que merece a atenção que recebeu. Você precisa permanecer alinhado com aquilo que já foi plantado em você. O que está sobre sua vida não depende do aplauso dos outros, mas do peso da verdade que te acompanha. E essa verdade começa a endireitar sua postura por dentro. Talvez você tenha vivido dias em que o mais fácil seria abaixar o rosto e seguir sem ser notado. Há uma sabedoria humana nisso, porque ninguém gosta de ficar no centro quando o centro parece frio. Mas o que está acontecendo com você não é apenas sobre exposição. É sobre permanência diante de uma estação em que sua alma está sendo chamada a amadurecer. Quando todos os olhos se voltam, muita coisa escondida sobe à superfície, inclusive medos antigos, memórias de rejeição, e aquela sensação de que você vai falhar exatamente no lugar onde foi colocado. Ainda assim, existe um fio de direção conduzindo você, mesmo quando sua emoção não consegue explicar. É como se o passo mais simples fosse continuar andando sem abandonar a retidão do coração. Você não está sendo convidado a performar, mas a permanecer. Você não está sendo chamado a fingir firmeza, mas a receber uma firmeza que vem de dentro para fora. E é por isso que o olhar sobre você não precisa produzir vergonha. Ele pode produzir consciência, pode produzir sobriedade, pode produzir um tipo de quietude que não se assusta com a própria visibilidade. Quando Davi foi lembrado no campo, havia algo semelhante acontecendo. O invisível sendo alcançado sem precisar gritar. A diferença é que o campo não definiu o destino, e a sua estação atual também não define o fim da sua história. O que pesa hoje não tem permissão para te governar amanhã. E enquanto isso, o seu interior aprende a sustentar o que antes parecia grande demais. Há uma honra sendo trabalhada em silêncio, e ela não depende de você se dobrar para caber nas expectativas de ninguém. Eu sei que há momentos em que o coração pensa que ser observado significa ser avaliado sem misericórdia. Você sente isso na nuca, no peito, nas mãos, como se o próprio corpo lembrasse uma antiga defesa. Mas a verdade é que nem todo olhar que se volta sobre você veio para ferir. Alguns olhos são apenas o cenário de uma transferência que você ainda não nomeou. Aquilo que antes passava despercebido agora ganha contorno, e esse contorno revela que você está entrando em outra medida. É como se a vida estivesse ajustando a iluminação para mostrar o que sempre esteve ali. E quando isso acontece, a alma precisa escolher entre se retrair ou permanecer. Permanecer não é orgulho. Permanecer é concordar com a obra que está sendo feita em você. Há um tipo de maturidade que nasce quando você para de disputar espaço e começa a ocupar o lugar que já lhe pertence. Isso não significa arrogância, significa alinhamento. Você talvez esteja sendo visto porque algo em você já não combina com a antiga invisibilidade. Você foi separado para carregar mais do que a sua autodefesa previa. E isso mexe com a respiração, porque mexe com a identidade. Não é estranho sentir o coração acelerar quando a sua história começa a aparecer em público. Mas é nesse ponto que a cabeça precisa lembrar ao peito o que é verdade. Você não está exposto para a humilhação. Você está diante de uma confirmação que pode amadurecer seu espírito. O centro da questão não é a opinião alheia. O centro é o que permanece de pé em você quando a opinião passa, e quando isso se assenta, até a postura muda. O corpo aprende a não se entregar ao medo,
A alma aprende a não se dobrar ao ruído, e o olhar dos outros perde parte do seu peso. Há uma estação em que o mundo parece examinar cada movimento seu, como se o chão sob seus pés estivesse sendo medido sem aviso. Você talvez tenha se sentido assim em reuniões, em conversas familiares, em mensagens que ficaram longas demais sem resposta, em situações onde a sua presença foi notada mais do que explicada. Esse tipo de atenção pode cansar, porque ninguém gosta de viver sob leitura constante. Mas o que Deus faz com você, quando permite esse tipo de foco, não é para te reduzir, é para te alinhar. Há uma diferença entre estar sob holofote e estar sob propósito. Um holofote que só expõe, destrói, um propósito que revela, constrói. E no seu caso, existe um construir acontecendo. Você pode até sentir o impulso de esconder as mãos, abaixar os olhos, calar a postura e voltar a um lugar mais estreito. Mas há algo dentro de você que já não cabe inteiramente nisso. Seu espírito está sendo treinado para não pedir desculpas por existir com verdade. Você não precisa ocupar o espaço de outro. Você precisa sustentar o espaço que lhe foi confiado. Isso exige uma coragem que nem sempre faz barulho. Às vezes a coragem tem a forma de um rosto sereno em meio ao desconforto. Às vezes, ela parece apenas uma respiração mais funda, um peito menos recolhido, uma nuca menos curva. O que está sendo observado em você não é só comportamento, é postura. E postura fala antes da boca. Por isso, o processo de hoje toca sua forma de andar, de sentar, de responder, de esperar. Há uma santa reeducação acontecendo no seu interior. O medo tenta lembrar você do que já foi pequeno demais. A presença de Deus lembra você do que já começou a ser levantado. E nesse contraste, o seu coração aprende uma nova referência. Sei que existe uma parte de você que gostaria de ter passado despercebida, sem tanta leitura, sem tanto peso, sem tanta sensação de estar no centro de um movimento que você não controlou. Mas nem toda centralidade é a escolha humana. Às vezes, a vida te coloca em evidência para mostrar que você foi separado com um cuidado que ninguém viu. Há uma delicadeza dura nisso, porque o mesmo lugar que parece desconfortável também pode revelar o que foi fortalecido em você. E você precisa sentir isso no corpo para entender de verdade. Seus ombros, que antes se fechavam, podem aprender a baixar sem perder a firmeza. Seus olhos, que antes fugiam, podem sustentar a verdade sem pedir licença. Sua voz, que talvez tenha se acostumado ao receio, pode começar a sair com menos culpa. Quando isso acontece, não é apenas comportamento, é libertação de uma antiga leitura sobre si mesmo. Você não foi feito para se esconder de tudo que se torna visível. E o fato de estar sendo notado agora não significa que você perdeu proteção. Significa que a proteção está assumindo outra forma. Há uma cobertura sobre a sua caminhada que não depende de silêncio absoluto nem de anonimato total. Ela depende de permanência, depende de um coração que não negocia a própria essência para agradar o ambiente. E isso é mais sagrado do que parece. Porque o momento em que você para de abaixar a cabeça diante de olhares humanos, algo dentro de você volta a se endireitar diante de Deus. É nessa retidão que a alma encontra descanso. É nessa retidão que a vergonha perde espaço. É nessa retidão que a sua presença para de pedir desculpas e começa a testemunhar. Então não trate o desconforto como sentença. Trate-o como sinal de que algo maior já começou a se mover ao seu redor. Quando você percebe que a atenção aumentou, a mente tenta construir um escudo rápido. Ela diz para se explicar demais, para justificar cada passo, para diminuir o próprio brilho antes que alguém o critique. Mas esse reflexo é antigo, e nem tudo que é antigo precisa continuar governando você. Há uma nova estação entrando, e nela o silêncio não é mais covardia, é discernimento.
Há um jeito de permanecer sem se defender o tempo todo, e esse jeito nasce quando a alma descansa na própria verdade. Você talvez tenha achado que precisaria convencer todo mundo do que carrega, mas isso não é mais necessário. O que é real amadurece sem pedir permissão. O que é verdadeiro encontra formas de permanecer, mesmo quando não é aplaudido. E o que é de Deus não precisa implorar por reconhecimento para continuar sendo de Deus. Isso mexe com lugares profundos em você, porque toca antigas feridas de invisibilidade. Só que a ferida não tem a palavra final. A cura sendo escrita justamente onde a exposição parecia mais dolorosa. Você está aprendendo que olhar nos olhos do mundo não significa abandonar reverência. Significa sustentar a integridade enquanto é visto. A cabeça erguida, nesse caso, não é sinal de disputa. É sinal de pertencimento. Você pertence ao processo que está te formando. Você pertence à mão que não falha. Você pertence a uma história maior do que o susto que sentiu hoje. E quando essa pertença se assenta, o ambiente já não determina sua identidade com tanta facilidade. Há menos tremor, há mais eixo, há menos reação, há mais presença. E a presença, quando é verdadeira, começa a falar por você mesmo antes da sua fala. Há dias em que a sensação de ser observado pode produzir um estranho cansaço, como se você tivesse de carregar o peso dos olhos alheios junto com as suas próprias responsabilidades. Mas eu quero te lembrar que não é fraqueza perceber isso. Fraqueza seria fingir que não toca. Força é admitir que toca e ainda assim continuar. É por isso que hoje o seu coração está sendo chamado a uma postura diferente. Uma postura que não se envergonha de existir. Você pode continuar sentindo o frio na barriga, pode continuar percebendo o ambiente, pode continuar sabendo que muita coisa não está sob seu controle. Ainda assim, a sua alma não precisa entrar em colapso por causa disso. Há uma autoridade pacífica sendo devolvida a você. Ela não grita, não se exibe, não disputa, ela simplesmente permanece. E permanecer, às vezes, é o milagre mais difícil. Pense em uma porta que se abre sem alarme, em uma sala que muda quando você entra, em uma estrada onde o passo que você dá não faz barulho, mas altera a direção. É assim que o invisível trabalha dentro de você. Você não precisa sair explicando a cada pessoa por que está mais sensível, mais atento, mais consciente. Você só precisa não abandonar a obra quando a obra começar a te expor. O olhar dos outros não decide quem você é. Ele apenas revela a estação em que você foi colocado. E se o Senhor permitiu que você fosse notado, então também há sustento para a maneira como você será sustentado. O centro não é um perigo quando a presença certa está sobre ele. O centro se torna um lugar de alinhamento. E o seu espírito, aos poucos, aprende a não se curvar diante do que antes intimidava. Talvez você tenha se perguntado por que justamente agora tantas coisas parecem convergir para você. A resposta nem sempre vem em frases prontas, mas vem em sinais de profundidade. Quando os olhos se voltam, as intenções começam a aparecer com mais nitidez, e isso pode ser desconcertante. Você percebe quem realmente se aproxima, quem apenas observa, quem deseja entender e quem tenta medir. Mas você não precisa endurecer por causa disso. O que está sendo trabalhado em você não é desconfiança, é discernimento. E o discernimento, quando amadurece, tira a alma do caos e a coloca em vigilância serena. Há uma paz que não nasce da ausência de atenção, mas da ausência de medo. É essa paz que começa a tocar seu peito. Você sente, talvez, que não pode mais viver como se fosse invisível, mas também não pode viver tentando agradar a todas as leituras. Esse meio-termo é cansativo e, por isso, ele está sendo quebrado. Agora, o que importa é a verdade do que permanece em você quando o ambiente sobe o tom. Sua cabeça pode continuar erguida, porque sua fonte não é a aprovação humana.
Sua fonte é mais profunda. E quando a fonte é profunda, a superfície perde parte do poder de assustar. Você ainda está em processo, sim. Você ainda está aprendendo, sim. Mas aprender diante dos olhos não é fracasso. Pode ser o formato da formação. E há uma beleza severa nisso. A beleza de descobrir que você não desmoronou quando foi visto. A beleza de perceber que a firmeza também pode nascer na pressão. A beleza de saber que sua identidade não foi criada pelo olhar alheio, apenas revelada por ele. Se algo dessas linhas tocou a parte de você que costuma se calar diante da própria visibilidade, escreva no comentário 888. Esse número, para você agora, representa uma confirmação suave de que o que foi dito encontrou morada. Não é superstição, não é cálculo, não é tentativa de controlar o mistério. É só um pequeno acordo visível, uma forma simples de dizer que você reconheceu o peso e a paz deste momento. Escreva 888 e volte para mim. Porque há mais sendo desdobrado agora, e eu não quero que você perca a continuação no instante em que o seu interior começou a responder. O que foi tocado aqui não termina no gesto, mas passa por ele. Às vezes, uma resposta pequena carrega uma verdade grande, e esta é uma dessas vezes. Você talvez não perceba de imediato, mas quando uma estação se move sobre a sua vida, o primeiro sinal costuma ser interno. O peito muda de ritmo, a memória muda de temperatura, e aquilo que parecia disperso começa a ganhar direção. É como se o seu interior estivesse sendo reunido para não se perder diante do que está vindo, e isso inclui até a forma como você sustenta o olhar. Não é sobre encarar por desafio, mas sobre não fugir por medo. Há uma diferença enorme entre resistência e endurecimento. Resistência mantém o coração vivo, endurecimento o paralisa. O que está sendo colocado sobre você agora é resistência com ternura, é firmeza com profundidade, é consciência sem violência. Quando você começa a perceber isso, a cabeça naturalmente busca outra postura. Os ombros deixam de carregar a vergonha antiga. A respiração abandona a defesa automática. O rosto já não precisa pedir permissão para existir. Isso não significa que tudo ficou fácil. Significa que a sua alma começou a reencontrar o próprio eixo, e o eixo sempre foi mais importante do que a reação. Há um tipo de quietude que só nasce quando você reconhece que não precisa se esconder para ser preservado. É nesse lugar que a honra se assenta, e essa honra não é o aplauso dos outros, é a dignidade de continuar inteiro enquanto é visto. Você foi chamado para uma vida em que o medo não governa mais o seu corpo. Você foi chamado para uma existência em que a exposição não rouba a sua paz. Você foi chamado para permanecer. E a permanência, quando nasce de Deus, carrega uma beleza que o pânico não consegue imitar. Talvez em algum ponto da sua rotina você tenha sentido que não era mais possível voltar ao que era antes. Esse sentimento não é perda necessariamente. Pode ser passagem. Há travessias em que a velha forma de se portar já não serve, porque a estação atual exige mais verdade do que conveniência. Você descobre isso em coisas pequenas, ao responder uma mensagem sem se desculpar demais, ao caminhar sem recolher tanto o corpo, ao entrar num lugar sem pedir licença ao medo para existir. Pequenas atitudes começam a mostrar que algo foi quebrado dentro da antiga submissão. E esse quebrar não é destruição, é libertação. Quando os olhos se voltam para você, a primeira tentação é imaginar que precisa se diminuir para caber. Mas a mão de Deus não trabalha para reduzir aquilo que Ele mesmo está expandindo. Ele não ergue uma vida para depois pedir que ela se envergonhe do crescimento. O que você sente hoje, então,
pode ser o choque entre a velha autoimagem e a nova medida. É por isso que a alma oscila. Uma parte quer se esconder, outra parte começa a se lembrar. E essa lembrança é sagrada. Você está lembrando quem não precisa se curvar ao medo. Está lembrando quem não nasceu para viver em silêncio por vergonha. Está lembrando que o olhar que pesa sobre você não é maior do que a presença que te sustenta por dentro. Então, mesmo que a emoção ainda vacile, a direção já está dada. Você continua andando, e ao continuar andando, você vai percebendo que a cabeça não precisa mais ser a primeira a se render. A cabeça pode aprender a servir à verdade, não ao pavor. Há uma mudança que acontece quando você para de interpretar o olhar dos outros como sentença e começa a tratá-lo como cenário. O cenário não define o enredo, ele apenas o acompanha. E o seu enredo está sendo escrito com mais cuidado do que você imagina. Você talvez tenha se assustado com o quanto foi visto, mas esse susto também revela que sua vida está deixando de ser subterrânea. Aquilo que estava escondido agora respira mais a luz. Isso exige coragem, porém também traz clareza. E clareza é uma forma de misericórdia, porque ela impede que você se prenda a versões pequenas de si mesmo. Você não é só o que os outros enxergam. Você é também o que Deus está consolidando quando ninguém comenta. Há um lugar em você que já não precisa se apequenar para ser tolerado. Isso é novo para o seu coração e por isso parece tão intenso. Ainda assim, é o caminho certo, porque a verdade sempre pede postura e postura sempre pede consciência. Quando a consciência desperta, a cabeça deixa de correr atrás de aceitação e começa a se alinhar com propósito. Nesse lugar, o medo perde o centro da narrativa. Ele continua existindo, talvez, mas não governa. E quando não governa, ele cede espaço para aquilo que é mais duradouro: paz, sobriedade, firmeza, presença. Você não precisa acelerar para provar nada. Você não precisa diminuir para caber. Você só precisa deixar que o que é verdadeiro em você fique de pé sem culpa. A própria firmeza já é uma forma de testemunho. E a sua história começa a testemunhar sem pedir palco. Existe um momento em que a alma percebe que o desconforto da visibilidade não é castigo, mas treino. Você aprende a respirar enquanto é visto. Aprende a pensar sem se encolher. Aprende a existir sem se justificar a cada minuto. Isso é maturidade espiritual em forma de corpo. E o corpo sente primeiro. A coluna muda. O olhar muda. O peito muda. E quando essas coisas mudam, a história interna também começa a mudar. Você talvez ainda escute ecos antigos dizendo que é melhor não aparecer tanto, não falar tanto, não ocupar tanto. Mas esses ecos não são mais a verdade principal. A verdade principal é que você não foi criado para desaparecer por medo da interpretação alheia. Você foi criado para ser inteiro. E ser inteiro, às vezes, é justamente permanecer de cabeça erguida quando o ambiente espera retração. Há um tipo de mansidão que não se confunde com submissão ao medo. Há uma firmeza que não se confunde com arrogância. O seu caminho agora está ensinando isso ao seu corpo. Você não precisa lutar por atenção, nem fugir dela como se fosse veneno. O que você precisa é sustentar o eixo que já foi trabalhado em secreto. E quando você sustenta esse eixo, algo no ambiente se reorganiza. Não porque o ambiente mudou totalmente, mas porque você parou de se entregar ao pânico que ele tentava produzir. Isso é grande, mesmo que silencioso. Isso é grande porque devolve ao seu interior o governo que o medo tentou roubar. E, nesse retorno, a cabeça aprende que pode permanecer erguida sem se tornar pesada. Há uma mão invisível conduzindo você por entre leituras, expectativas e pressões que não existiam ontem. Você talvez sinta isso como uma espécie de alinhamento que ainda não sabe se nomear. Tudo que antes parecia disperso começa a apontar para uma mesma direção.
e essa direção pede coragem para não se envergonhar da própria existência. Quando o foco se volta para você, não pense imediatamente em ameaça. Pergunte antes o que está sendo consolidado dentro de você. Talvez seja a sua voz. Talvez seja a sua postura. Talvez seja a sua capacidade de permanecer sem se explicar demais. Há coisas que só amadurecem quando deixam de ser escondidas. E isso inclui a sua identidade. Você está sendo chamado a uma forma de presença que não se curva por reflexo, que não se diminui por hábito, que não se desfaz por excesso de atenção. Pode parecer pequeno por fora, mas é profundo por dentro. Um coração que aprende a não fugir do próprio lugar carrega uma liberdade que o barulho não consegue conceder. E essa liberdade está sendo gestada em você agora. O que te assustava antes já não pode ser tratado da mesma forma depois que a verdade começou a ser reconhecida. Você percebe isso quando a oração fica mais simples, quando o silêncio já não parece abandono, quando a respiração encontra um ponto de descanso mesmo no meio do movimento. É assim que a maturidade aparece, sem espetáculo, mas com peso real. E esse peso real não te quebra, ele te firma. Por isso a cabeça pode se manter erguida, não por superioridade, mas por alinhamento. Não por desafio, mas por verdade. E a verdade, quando repousa dentro de você, muda a maneira como todo o resto te alcança. Se a imagem que eu acabei de desenhar encontrou um lugar em você, escreva nos comentários: estou pronto. Escreva essa frase como quem reconhece que o próprio Espírito já começou a responder antes da mente terminar de entender. Não precisa transformar isso em discurso. Basta deixar que a frase exista como sinal de reconhecimento. Escreva: estou pronto, e volte para mim. O que vem a seguir toca exatamente o ponto em que a prontidão começa a se tornar postura, e a postura começa a se tornar testemunho. Há um instante em que a coragem deixa de ser uma ideia e vira respiração. Você sabe que está ali quando já não precisa pensar tanto para permanecer firme. Seu corpo começa a cooperar com a verdade que o seu espírito já aceitou. E isso é precioso, porque tanta coisa na vida espiritual é assim. Primeiro invisível, depois visível, primeiro interna, depois encarnada. O lugar em que você está agora pede exatamente isso, que o que foi reconhecido por dentro apareça por fora sem teatralidade. Talvez por isso você tenha se sentido chamado a andar com mais sobriedade, a falar com mais calma, a olhar sem pedir desculpas. O mundo ao redor pode continuar fazendo perguntas, mas você já não precisa responder todas com ansiedade. Há perguntas que não se resolvem com pressa, resolvem-se com permanência. O seu passo agora não precisa correr atrás de autorização. Ele precisa apenas continuar. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa. E descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês.
Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.